que é um theta join? Como usá-lo? De que se alimenta? Vamos ver logo mais. Solta a vinheta. Olá pessoal, eu sou Kenji Fuji, sejam bem-vindos a euvolser.com.br, o canal que não lhe pede like, mas tenta merecer esse like e esse compartilhamento. Espero vocês na live do dia 14 de março. Para você receber o link da transmissão, acesse aqui, cadastre seu e-mail, que nós vamos entrar em contato com você, vamos mandar só essa transmissão. Não vai ter muita coisa não vamos fazer spam não. Pode cadastrar aqui, ó, euvolser.com.br. Pessoal, o que é um theta join? Theta join é um relacionamento entre duas tabelas. Ele é usado para fazer ranges, faixas de valores. Imagine a seguinte situação. Eu tenho uma série de valores e eu preciso encontrar ranges. Por exemplo, faixa etária ou então faixas de valores de salário, faixas de valores de faturamento, faixas de valores que podem apresentar um alerta ali para o meu sistema, como por exemplo o espaço livre do servidor. Então imagina que eu estou chegando perto de um valor crítico, quase zerando o espaço do meu servidor, e eu preciso entender então e criar alertas para essas faixas de valor. Então vamos ver a seguinte hipótese, vamos ver a seguinte situação aqui, agora na tela. Eu tenho um servidor onde eu tenho aqui os valores monitorados. Isso aqui é o espaço livre no meu servidor. Então eu tenho valores que estão variando aqui de 500 e tanto, 580, 400, 300 e poucos. Mas caso o servidor fique com menos de 200 mega, tá? Vamos supor que isso aqui esses valores aqui estão expressos em megabytes. Então, se o servidor tiver menos que 200 megabytes, implica um certo risco desse servidor ter serviços, por exemplo, desativados em função dessa falta de espaço, né? Falta de espaço de uma área de trabalho. Então eu preciso criar uma tabela onde eu coloque lá um sinal de alerta para quando ficar abaixo de 200, ou então um sinal de atenção, né, quando fique abaixo de 300 megabytes de espaço. Então, nesse caso, aqui eu tenho esses valores monitorados. Vamos lá, eu vou criar uma tabela para incluir essas faixas de valores. Aqui eu tenho, então, criar uma tabela com faixa de valor monitorado, onde eu tenho aqui o tipo de variável que está sendo monitorado, já que lá naquele servidor, naquela tabela de metamodelo, eu tenho uma série de colunas aqui que indicam que eu posso monitorar não apenas o espaço livre, mas qualquer tipo de outros valores, basta que ele tenha um ID diferente. Nesse caso, eu quero somente o ID do tipo 1, que é esse espaço livre do meu servidor. Então aqui eu tenho o valor mínimo, que eu vou colocar aqui como double precision, já que eu posso ter qualquer tipo de valor, pode ser um valor float, que seria um ponto flutuante, ou um valor inteiro real. Então, por conta disso, eu vou colocar todos como double precision. Tanto o valor mínimo quanto o valor máximo. E a descrição, por exemplo, ok, atenção e alerta. Aqui a descrição vai ser um campo do tipo varchar. Como eu não sei o tamanho desses alertas ou dessas frases que podem ser aplicadas, eu vou colocar um valor relativamente grande, mas eu poderia colocar valores menores, caso necessário. Então, perfeito. Eu tenho aqui, então, uma faixa de valores, criei a tabela, de faixa de valores a serem monitorados. Então, uma vez que eu criei, agora eu preciso incluir essas faixas, esses valores aqui. Então vamos lá, eu vou inserir na tabela faixa de valor com o ID 1,
os valores, por exemplo, de valor mínimo de 300, um valor máximo de infinito, né, ou um valor muito grande. Né, eu vou colocar 2 mil, milhão, bilhão. Vou colocar 2 bilhões e vou dar um nome de OK. Ou então, espaço do servidor adequado. Então, vou incluir esse primeiro valor. Opa, faltou alguma coisa aqui. Ah, sim, faltou escrever aqui values. Incluir aqui o valor. Pronto, incluir este primeiro valor. O segundo valor vai ser, então, de 200 até 300. Alerta ou atenção. E o terceiro valor vai indicar que eu estou com espaço faltando. Então, vai ser de 200 para baixo. Então, alerta do espaço do servidor. E como é que eu faço agora esse relacionamento? Eu tenho aqui uma query que me traz aqui todos os valores em cada uma das datas e eu preciso flagar, ou então indicar, este valor daqui está adequado, 500 está adequado, 520 está adequado, mas os valores aqui de 280 não estão adequados. Nesse caso aqui eu vou fazer um outro join com essa faixa de valor monitorado, vou chamar de tabela C. Ó, tabela A é a tabela do meu metamodelo, a tabela dos valores. A tabela B é a tabela de descrições. E a tabela C é a tabela destes valores monitorados. Então, como é um theta join, o theta join ele usa variáveis do tipo between. Então, eu tenho que dizer que o valor monitorado between o menor valor e o maior valor. E agora eu posso colocar aqui na minha query também essa descrição. E eu vou dar um alias ou um alias, dependendo da sua tradução, né, que vai ser aqui a indicador de adequação do valor monitorado. Nome bem grande dessa tabela, mas não tem problema não. Então tá, indicador se está adequado ou não. Ok, aqui descrição está ambíguo, porque eu tenho o B, na tabela B eu tenho a coluna do tipo descrição, e na tabela C eu também tenho, neste caso a C, que seria deste metamodelo, dessa tabela do theta join. Então, o espaço do valor espaço livre no servidor está adequado aqui no início de janeiro de 2024, e à medida que vai passando, eu passo a indicar alguns alertas e atenções. Atenção, atenção. Ah, diga aí, qual é que é o certo aí? Algum professor de português que está assistindo? Então, atenção aqui ao valor, até que chegou aqui ao ponto de alerta, mas ele volta ao ponto de atenção, tá? Fica oscilando aqui entre atenção e alerta, e até mesmo fica oscilando entre servidor adequado, aqui com um pouco mais de 300 mega. Ou seja, eu tenho aqui então o valor sendo monitorado, onde eu tenho aqui uma flag, e eu posso pedir para este servidor também se conectar, por exemplo, ao meu servidor de e-mail e mandar um e-mail para as equipes de infraestrutura sempre que chegar no ponto de alerta. Então aqui no dia 12 de fevereiro, ele colocaria aqui e mandaria o e-mail de alerta. No dia 8 de fevereiro, ele mandaria também esse e-mail de alerta. Esse daí é um theta join. Mas os puristas de plantão poderiam dizer, olha, Fuji, temos um problema aqui, porque aqui nós temos, para quem não lembra, intervalo aberto, intervalo fechado. Aqui nós temos dois intervalos fechados entre valor máximo
e o valor mínimo. Então, quando eu tiver exatamente 200 mega, eu vou estar incluindo tanto aqui no valor adequado, ou perdão, 200 mega vai estar aqui no valor de atenção e no valor do sinal de alerta. Assim como, se eu tiver 300 mega, eu vou estar aqui no sinal de atenção e também aqui no sinal de alerta, ou de servidor adequado. Nesse caso, a variável mais interessante não seria o between, mas seria que o valor monitorado seria maior do que o valor mínimo e o valor monitorado, agora eu vou abrir parênteses, fechar parênteses aqui, e o valor monitorado seria menor ou igual ao valor máximo. Neste caso, eu estou colocando aqui um intervalo aberto e aqui o intervalo fechado. Para quem não lembra, aquele negócio de intervalo aberto e intervalo fechado, né? Então, aqui nós temos agora esse valor exatamente 200, nunca vai se repetir. Hipoteticamente, vamos pegar aqui uma data em que vamos colocar no dia 16 de abril, eu vou incluir aqui, insert into metamodelo, os valores. 200 mega, então vai ser o tipo de variável, vai ser do tipo 1, que é o valor monitorado, data hora 2024, vou colocar aqui entre aspas simples, 2024, 0416, e colocar 200 mega. Então agora, eu tenho aqui um erro de conversão de valor. Porque aqui essa data no servidor deve estar configurada de maneira diferente. Então, como eu estou usando aqui o ano, mês, dia, ano, mês, dia. Então, vou definir que eu quero apenas neste formato aqui, ano, mês, dia. Ok, então tenho agora a inclusão deste valor daqui do 200 mega para o dia 16. Quando eu estou trabalhando aqui com intervalo fechado e aberto, dessa forma que está escrito aqui em cima, eu entro aqui apenas com valor de alerta. Ele não entra com valor de atenção. Caso eu estivesse falando aqui do between, ele entraria nos dois. Então eu teria um erro de álgebra mesmo, já que eu estaria com esse valor incluído aqui, tanto na parte do alerta, quanto na parte de atenção dos valores que eu tenho aqui no meu servidor. Ok? Então, é muito interessante que a gente esteja trabalhando apenas um intervalo aberto, um intervalo fechado, para que a gente não caia nesse erro daqui. No erro de termos uma faixa de valores faltando, ou então uma faixa de valor contida em dois intervalos desse meu theta join. Este daqui, então, é um relacionamento do tipo theta join. Mas nós temos uma outra solução. Certa vez eu estava num projeto, muitos anos atrás, quase em torno de uns mais de 20 anos atrás, onde eu estava trabalhando com muitos milhões de registros. E a inclusão, a localização da chave por meio deste theta join, semelhante a este daqui, estava extremamente demorado. Eu estava falando do cadastro único do governo federal, onde eu tinha muitos milhões de cidadãos aqui sendo avaliados de acordo com sua faixa de valor. Neste caso, nós substituímos aqui o uso do theta join por uma função injetora. Então, vamos um nível um pouquinho além, um pouquinho mais hard de inclusão de valores. Aqui eu tenho o metamodelo e aqui eu tenho a faixa de valor. Eu vou apagar essa tabela de faixa de valor aqui. Então agora eu vou criar uma faixa de valor de uma forma ligeiramente diferente. Onde eu vou criar uma função injetora, então para cada valor discreto, descontando todas as casas decimais, eu vou ter um registro lá dentro do meu banco de dados.
Então, ao invés de usar o θJoin, eu vou usar um join normal, só que com uma função de conversão, onde eu vou traduzir o valor do tipo double precision, né, que seria um valor float, que nós temos aqui, ó, float, para um valor bem mais, um valor discreto, um valor do tipo inteiro. Então, neste caso, vamos ver, eu vou criar a minha tabela da seguinte maneira. Eu tenho aqui o espaço adequado, atenção e alerta. Então, do 0 aqui mais 1, eu vou criar aqui todos os valores que vão ser inseridos, todos os valores possíveis. No caso aqui, já que é um servidor relativamente pequeno, eu vou colocar 2.000 valores aqui. Até 2 GB, 2048. 2048, pronto. Até 2048, que seria 2 GB. 2 GB de espaço. Onde eu tenho aqui o alerta para este valor daqui. Eu tenho a atenção, caso seja de 200 até 300. E neste caso aqui, o 200, eu vou inferir que é o valor que está ok, né, que está apenas em atenção. Então, aqui, o alerta vai até aqui, e o atenção vai até o 300, até o 299, e a partir do 300, o espaço está adequado. E daqui até o 2 GB. Agora eu posso criar, a partir desta planilha Excel, eu posso criar uma instrução SQL. Então eu vou criar a tabela de faixa de valor, onde eu vou ter o tipo variável int not null, o valor discreto int not null e mais a descrição. Vou colocar a vírgula aqui, que vai ser o varchar de 50 posições. Também not null. Então agora eu posso pedir para incluir dentro dessa faixa de valor, e eu vou criar essa função aqui dentro do meu Excel. Insert into faixa de valor, o número 1 e mais, agora eu fecho aqui aspas e concateno com este valor 0. Eu não vou colocar valores negativos porque eu não posso ter um valor negativo, estou devendo espaço do servidor. Uma vez que o servidor esgotou, ele esgotou, não tem mais espaço. Depois do valor 0, eu tenho que concatenar com a vírgula, abre aspas, do aspas simples, e concateno com a frase que eu tenho logo aqui, se está adequado ou não. E ao final eu concateno com fecha aspas simples, fecha aqui e ponto e vírgula para finalizar o meu comando. Agora daqui eu copio até o final, copio todos esses valores, incluo aqui. Agora estou incluí aqui, opa, tem algum erro aqui, vamos tentar descobrir qual é o nosso erro. Faltou o values, claro. Então nós temos aqui os valores, incluir os valores, copiar, colar, copiar todas as instruções e colar aqui embaixo. E aí eu executo esta parte daqui que está selecionada, que vai do valor 0 até o valor de 2048. Agora eu posso substituir aqui a faixa de valor monitorado. Vai ser igual o nome da minha variável, que vai ser o valor discreto. Mas Fuji, olha só, isso aqui vai dar errado, afinal de contas eu não tenho valores discretos, exceto aquele 200 que a gente acabou de incluir. Sim, então neste caso nós precisamos fazer um round, né, um arredondamento.
Então eu quero arredondar para baixo. Nesse caso, eu vou usar a função floor, que seria piso. O piso do valor. Como eu não tenho casas decimais, eu apenas vou truncar, apagar todas aquelas casas decimais que tem lá no meu servidor. Então, deixa eu ordenar pela data, tá, o valor está esquisito, está difícil de ler. Então eu vou ordenar order by data hora monitoramento. Tá? Eu tanto posso fazer este arredondamento, esta ordenação, ou eu posso ordenar pela segunda coluna. Então eu tenho aqui o espaço do seguidor adequado, e aí aqui vai começando a oscilar entre alerta e atenção, volta para adequado, alerta, atenção, até que fica permanentemente em alerta, exceto aquele último valor que nós incluímos de atenção. Excelente. Então, nós já aprendemos aqui sobre como fazer um theta join e uma solução de contorno para o theta join, caso o theta join esteja muito, o join usando o between, que seria este theta join, fique muito pesado. Então, se ele ficar muito pesado, se ele consumir muito recurso da máquina, a gente pode substituir por uma função injetora, aqui, floor, uma função simples, que vai pegar um valor e vai converter em outro valor, que no caso aqui é o valor inteiro do retorno aqui, que é o arredondamento para baixo. Para ter uma noção de que isso aqui é um arredondamento para baixo, eu posso fazer aqui um select 1.99, 1.9, e eu posso fazer o floor deste 1.9, e ele vai trazer aqui o 1. Enquanto, se eu fizer aqui o round deste valor daqui, ele vai... Opa, eu quero 0 casas decimais, o round precisa da casa decimal, ele arredonda 1.9 para cima. Né? Tudo que é acima de 1,5 ele vai arredondar para cima. Ok? Então, essa função floor, ela ajuda bastante a gente a resumir, então, truncar esses valores. Muito obrigado e até logo!